5 solas e a suposta contradição entre o número 5 e a expressão sola. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu quero aproveitar que nós já estamos em outubro de 2017, mês da Reforma. Nesse ano a Reforma Protestante completa 500 anos de existência e hoje eu quero conversar um pouquinho sobre algumas questões muito interessantes a respeito dos 5 brados da Reforma: sola Scriptura, sola Gratia, sola Fide, solus Christo e soli Deo Gloria. Bom, algumas pessoas dizem que os cristãos são muito ruins em matemática. Veja, por exemplo, a doutrina da Trindade, né? Dizer que Deus é 3, mas é 1, mas é 3, e só esse elemento matemático da doutrina da Trindade já dá pano para manga na história do cristianismo, não é mesmo? Agora veja que interessante. Quando você usa a palavra sola, o que ela quer dizer? Ela quer dizer assim, somente, unicamente. E aí você diz que existem 5 solas, 5 somentes, 5 unicamente. Mas espera aí, se são 5, não é não é só, não é uma coisa só. E se é uma coisa só, não pode ser 5, né? Basicamente, esta é essa impressão de contradição dentro dessa questão aí dos brados da Reforma. Bom, aliás, interessante a gente ver o seguinte. Essas expressões, esses brados, eles têm que ver em grande medida com a expressão da compreensão protestante a respeito da doutrina e da experiência da salvação. Então, assim, olha, e claro, e muito em função também de polêmicas com o catolicismo romano. Então, veja bem, basicamente é o seguinte: de onde que vem a ideia da sola Scriptura? É da polêmica da relação entre a Escritura e mais a tradição e mais outras fontes de verdade, de revelação. E aí o protestantismo o quê? É um retorno ou uma ênfase de que somente a Bíblia é a palavra de Deus e deve estar acima de tudo como revelação divina e etc. Então é só a Bíblia. Agora veja bem, dentro do mundo da própria Bíblia existem inúmeras revelações. E basicamente existe uma distinção entre Antigo e Novo Testamento e também assim de alguma forma técnica existe uma tensão entre lei e graça. E aí o que é o brado sola gratia? É justamente isso, que no meio da revelação bíblica existe algo especial que está acima de tudo, que é a graça que salva. Salvação unicamente pela graça. E não por lei, não por obras, não por comportamento, não por merecimento, não por dinheiro, não por influência, não por família, não por nada. Só pela graça. Agora sim, olha, como é que se atinge graça, ou como é que se vive graça, como é que se experimenta na realidade esta questão? E aí algumas pessoas pensam em vários caminhos, né? Para se alcançar graça ou para se experimentar graça. E aí entra aquela questão, né? Graça mediante a fé. Somente pela fé vem essa graça, ok? Então tá aí essa questão aí, não é por outros caminhos que se vive, se experimenta e se atinge graça. Não é por obras, não é por merecimento, não é por família, não é por nascimento, não é por etnia, não é por beleza, não é por altura, não é por cor de pele, não é por placa de igreja, é somente pela fé. Agora veja bem, fé em quê? Né? Aí as pessoas têm fé em um monte de coisa, em um monte de personagens, em um monte de ideias e pessoas e tal. E aí a ideia é a seguinte, é só em Cristo, é só por Cristo. Então não é por Maria, não é por Gandhi, não é por Maomé, não é por Buda, não é por Moisés, não é por Ezequiel, não é por ninguém, é só por Jesus Cristo. Não é por Maria, não é pelos santos, não é por ninguém. Ninguém que está vivo, ninguém que está morto, a não ser Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou, aquele que é o Filho de Deus, aquele que é um com Deus, aquele que revela o Pai e etc. E no final das contas,
o que importa realmente é glória só a Deus, não é glória à igreja, glória ao ser humano, glória a essa pessoa, aquela pessoa, ou a mim mesmo, tal, não. No final das contas, glória por tudo e acima de tudo pela salvação só a Deus. Então veja o seguinte, toda esta questão dos brados da reforma, obviamente que já pressupõe todo um contexto histórico da reforma, onde tudo isso aqui foi extremamente polêmico, em função, obviamente, também de séculos de desenvolvimento do cristianismo, que desembocou em toda essa estrutura, né, eclesiástica e teológica por detrás da existência da Igreja Católica Romana, que enxergava todas essas questões de uma forma diferente do protestantismo. Aliás, o protestantismo já nasce como reação negativa e crítica a essas compreensões católicas de que não é só a escritura, também há uma ampla tradição que deve ser levada em conta, e há um magistério da igreja, e Deus se revela nesta tradição e neste magistério, e se essa tradição e esse magistério falam um pouco diferente ou muito diferente da Bíblia, eles também têm que ser considerados como fonte de verdade. É dentro dessa polêmica que vai existir, então, esta questão da reforma protestante, levar em conta o quê? Só a escritura, entende? Outra coisa, o catolicismo romano, o cristianismo se desenvolveu dentro desse paradoxo complexo, né, de que a Bíblia revela lei e graça, e não somente graça. Então também tem lei, tem mandamentos, tem necessidade de obediência, obras e etc. Então o entendimento também de muitas pessoas foi que a salvação não é só pela graça, ela também envolve essa lei, essa obediência, essas obras humanas, essa participação humana para dizer que ela é necessária para a salvação, e penitência, e indulgência, isso e aquilo, e participação e tal. Então, basicamente, também a reforma protestante vai ser uma revolta, uma reação a esse entendimento que de alguma maneira, coloca a salvação não somente como graça, mas como um resultado de tudo isso aí, né? Que é um pouco graça e um pouco tudo isso, e pelo menos um pouco, então, a salvação é pelas obras, é pela lei, é pelo esforço, é pelo envolvimento, é pelo dinheiro e etc. Então. Também é interessante que na apropriação da graça, ou na experiência da graça, as pessoas também nelas têm toda esta questão, como eu falo, do merecimento, da lei, das obras, do esforço, da participação, do dinheiro e etc. E não somente pela fé. É interessante, inclusive, né? Algumas pessoas pensam assim que o caminho do protestantismo é um caminho muito simplificado, de coisas muito mais complexas. Não pode ser só pela fé. Tem que ser por um monte de coisas além de fé. E também essa coisa de Cristo, né? Isso é bem interessante. Não, mas espera aí, Maria é importante. Se Maria não existisse, como é que Cristo ia nascer? E daqui a pouco, para eu dizer que Cristo foi sem pecado, Maria também foi sem pecado, Imaculada Conceição. E é uma coisa interessante isso. Daqui a pouco ela morre, mas ela intercede. E tal. E daqui a pouco tem não só ela que intercede, mas tem santos, e tem o próprio magistério da igreja, e o Papa, e os bispos, e os padres e tal, e não sei o quê. E no final das contas, fora da igreja não há salvação, não é mais só glória a Deus, é glória à igreja, glória ao pregador que pregou, glória ao padre, glória ao bispo, glória a toda essa estrutura. Então, basicamente, eu coloquei aqui, de uma forma repetida, os contextos polêmicos e a reação protestante a essas polêmicas e tal, para construir aquilo que, pelo menos retoricamente, é um afastamento do catolicismo. Entretanto, a retórica, muitas vezes, ela tem um pouco de uma característica de falsear a realidade. Então isso é uma coisa complexa, porque, veja bem, de fato, os 5 solas, eles são muito bonitos na teoria, mas eles são muito difíceis na prática. E praticamente todas as igrejas protestantes também têm tradição, também se relacionam com a revelação da lei, não somente da graça, também pregam necessidade de obras, também tem os seus magistérios, aí tem magistério calvinista, magistério arminiano, magistério protestante, e apesar de não ser usada a palavra magistério, existe uma grande, vamos pensar assim, veneração por líderes e entendimento e autores e coisa e tal, e tudo isso é real. Outra coisa, no meio disso tudo também existe uma grande questão de glória humana dentro dessas estruturas tradicionais teológicas protestantes.
Então, a retórica das 5 solas, ou dos 5 solas, dos 5 brados da reforma, a retórica é bonita na teoria, mas ela é muito difícil de ser vivenciada na prática. E isso cria um pouco assim de algumas tensões e aparentes contradições entre a teoria e a prática no mundo evangélico, que inclusive é uma coisa assim bem complicada, sabe? Porque uma das coisas que a gente mais deve se afastar na nossa vida é esta contradição entre teoria e prática. Então, na teoria nós devemos nos amar, na prática a gente não se ama. Na teoria a gente tem que colocar a Bíblia como única regra de fé e doutrina, mas a gente coloca a palavra de profetas ou profetisas, ou pessoas, ou pastores, ou autores, ou pregadores tradicionais ou atuais, como também fonte de verdade. Daqui a pouco a gente está aí acreditando, por exemplo, que eleição incondicional é uma verdade bíblica, mas a Bíblia nunca se expressou desta forma em termos da eleição, né? Você não encontra nem o termo eleição incondicional na Bíblia, nem o conceito calvinista de eleição incondicional na Bíblia, apesar dele ser lançado sobre ela, e etc e tal. Então veja, falar as coisas que a gente só segue a Bíblia é fácil. Agora, eu quero ver a gente realmente só seguir a Bíblia, porque muitas das distinções didáticas que nós fazemos para entender a Bíblia não são claramente bíblicas e não estão claramente expressas no texto. Então a gente diz que Deus tem uma vontade revelada e uma vontade secreta. Mas e aí? Será que isso é realmente bíblico? E o entendimento calvinista, o entendimento arminiano, vamos pensar até o entendimento católico, qual é o entendimento mais bíblico? E no final das contas a gente gasta muito mais tempo discutindo os conceitos, frases e entendimentos e didáticos humanos do que de fato a própria escritura em si. E esses são desafios da ideia da sola escritura, né? E também poderia explicar um pouquinho dos desafios à doutrina que é só pela graça, que é só pela fé, que é só através de Cristo e que a glória, no final das contas, é só a Deus. Agora, como é que eu entendo essa questão assim como protestante, como adventista do sétimo dia? Eu entendo da seguinte forma. Quando a gente fala assim dos 5 brados da reforma, dos 5 solas, eu entendo que os 5 solas são um compromisso teológico de que em algumas discussões chaves, especialmente em 5 discussões, existe somente uma resposta correta. Então, por exemplo, todo mundo vai concordar que Deus se revela pela natureza, pela consciência, que existe uma tradição, inclusive, por exemplo, num contexto cristão, e essa tradição contém muitas verdades. E não só na tradição cristã, mas na tradição judaica. E, inclusive, na tradição pagã também existem verdades. Existem pagãos que desenvolveram conceitos apurados de ética, de amor, de fé, ou de noções de justiça, noções, inclusive, de existência de Deus, e etc., de filosofia, de política, de economia, de religião e etc. Então veja, no meio dessa, vamos pensar assim, dessas amplas questões entre pagãos, judeus, cristãos e etc., no final das contas, a Escritura está acima de tudo como revelação. Nós podemos aprender muita coisa sobre Deus a partir do mundo natural, a partir da filosofia, a partir da história das religiões, das tradições religiosas e etc. Mas a Escritura está acima disso tudo, e é só pela Escritura que a gente consegue compreender algumas coisas que essas outras fontes não conseguem nos oferecer. Isso é importante, ou seja, nada disso substitui a Escritura e a Escritura está acima de tudo isso. Então é nesse ponto que a gente prega só a Escritura, mesmo admitindo que existam outras fontes de verdade. Inclusive a própria Escritura fala isso, né? Os céus proclamam a glória de Deus. O que pode ser conhecido de Deus, né, é conhecido pela natureza, o seu poder, a sua majestade, como Criador, etc, etc, etc. Pela consciência Deus se revela, então o homem é indesculpável quando peca, e tem o gentil que segue a lei e o judeu que não segue a lei. Mas o judeu tem a lei escrita, o gentil não tem, mas tem uma lei na consciência, e etc, etc, etc. E essas questões são bíblicas, e de qualquer forma, apesar de existirem outras fontes através das quais Deus se revela a nós, a Escritura está acima, em função de que você consegue entender coisas pela Escritura que por outros meios você não conseguiria entender. Então, nesse ponto, a Escritura é uma revelação especial e acima de outras.
E só ela nos dá as informações que ela nos dá. Só a Escritura. Agora veja, a gente experimenta Deus de muitas formas. A gente experimenta Deus desde lá da geração da nossa existência, em primeira instância, na barriga da nossa mãe. Deus faz menção do nosso nome, Deus nos chama à existência e etc. E a gente experimenta Deus de muitas maneiras, né? Então a experiência com a vida é uma experiência com Deus. Deus é o autor da vida. Ele é a própria vida. Jesus falou, né? Eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida. E etc. Então a experiência com a vida é a experiência com Deus, e na vida a gente experimenta um monte de coisa. Entretanto, a graça ela é destacada nessa experiência porque a graça é a explicação de toda essa experiência. Por que nós temos vida? Porque Deus é um Deus de graça. Porque nós, como pecadores, não merecemos vida, merecemos morte. Não merecemos salvação, merecemos condenação. Não merecemos bem, merecemos o mal. Mas então por que a gente experimenta a vida, o bem, a salvação? É por graça. E é só pela graça. Porque se fosse por outro caminho, eu teria que merecer, mas eu não mereço. Eu teria que conquistar, mas eu não consigo conquistar. Eu teria que poder encontrar por mim mesmo, mas eu não encontrei por mim mesmo. Então por isso que é pela graça e é só pela graça. Agora veja, vivenciar graça, experimentar graça e ter graça na vida também é uma coisa muito complicada, né? Veja que a graça é a coisa mais valiosa que há, mas como é que a gente compra essa graça, né? Vamos pensar que a gente pudesse dar todo o nosso dinheiro em troca de graça. Acho que sairia barato, porque é você vender tudo para ganhar o maior tesouro, né? Você vende tudo para comprar a pérola de grande preço. Só que veja, nós não temos condições suficientes de comprar algo tão precioso e valioso quanto a graça. Por isso, a gente só consegue viver ela na plenitude e de verdade e legitimamente pela fé. Por entender que não merece, mas ainda assim Deus nos dá. E é por confiança, crença, fé, e que obviamente também não é só algo, a fé não é simplesmente uma confiança teórica, um assentimento intelectual, mas é realmente uma relação de confiança de alma, de coração em Deus e na sua palavra e na sua graça e etc. Agora, olha que interessante. Como é que a gente consegue ter acesso à graça, à fé, à escritura e à própria vida e existência, realidade e salvação? É por Deus. Agora veja, Deus, que não é homem, é muito inacessível ao homem, né? É uma coisa assim que a gente não tem nem palavras para descrever, para agradecer, para louvar e etc. Então Cristo, nesse ponto, ele demonstra assim, uma singularidade absoluta, porque ele consegue ser esse Deus inefável e esse homem que a gente consegue ver, enxergar, entender, e assim, esse homem tão paradoxal, tão interessante, ao mesmo tempo tão fraco, ao mesmo tempo todo poderoso, ao mesmo tempo tão desprezado e desprezível, e ao mesmo tempo tão glorioso, tão famoso, tão conhecido, tão reverenciado, tão adorado, e é só por Cristo. E se Cristo não toma essa atitude de revelar Deus como homem, provavelmente nós não conheceríamos a Deus de verdade e de fato. E é somente no Filho que a gente conhece a Deus de fato e de verdade. Quem vê a mim vê o Pai. E o contrário também é verdade. Se você não viu o Filho, você não viu o Pai. Então é só por Cristo que vem essa relação. Não tem outro caminho. E no final das contas, quem é que vai ser louvado? Quem é que vai ser glorificado? Quem é que vai realmente ser louvado aí por causa de tudo isso? É só Deus. Não sou eu, não sou você, não é a igreja, não é a minha igreja, nem a outra igreja, nem qualquer igreja. É somente Deus. Então como é que eu enxergo os cinco solas, os 5 brados da Escritura? 5 respostas singulares para grandes dilemas da humanidade que envolvem muita coisa. Da nossa filosofia, da nossa ciência, do nosso pensamento, da revelação, da experiência da vida, da experiência da morte, da experiência do além-morte, como salvação ou como perdição. E só a Escritura, só a graça, só a fé, só Cristo e a glória só a Deus é que realmente acaba conseguindo nos dar um vislumbre para entender um pouquinho dessa história, mais ou menos numa direção correta.
O entendimento protestante dos 5 solas não é simples, não é fácil. Essa tensão ou aparente contradição, se é 5 não pode ser uma coisa só, e sendo cada coisa uma coisa só, elas interagem, é como mais ou menos a doutrina da Trindade, né? É uma coisa, mas é mais de uma, sendo mais de uma é uma coisa só, e no final é uma única grande experiência com Deus como nosso Criador, com Deus como nosso mantenedor e com Deus como nosso Salvador. Basicamente, esse é o fundamento da reforma protestante.